Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo falando da missa parte por parte. Já fiz um vídeo sobre o sinal da cruz, um vídeo sobre as antífonas da missa e hoje esse vídeo eu trato do ato penitencial. Mas antes de falar do ato penitencial na missa, eu convido você que passa por esse canal e ainda não é inscrito nele a se inscrever, a fazer parte deste canal. Também compartilhe esse vídeo com seus contatos, sua equipe de liturgia, pessoas da sua família, do seu grupo, para que conheça mais sobre a missa. Vamos lá então com o tema do ato penitencial. O ato penitencial, ele faz parte dos ritos iniciais da missa, como aqueles dois temas que eu tratei nos vídeos anteriores. Se você não viu, dê uma olhadinha lá. Ele faz parte dos ritos iniciais da missa, ele está bem no comecinho da missa e ele tem uma importância muito grande dentro da missa. Por que o ato penitencial ele é tão importante dentro da missa? Porque é ele que nos prepara para celebrar dignamente a Eucaristia. Portanto, se você é uma daquelas pessoas relapsas que gosta de chegar atrasado na missa e chega depois do ato penitencial, sabia que você não deveria nem comungar? Porque você perdeu uma parte importante da missa, você perdeu aquela parte em que você deveria ter se preparado para celebrar dignamente os santos mistérios. Portanto, nunca chegue depois do ato penitencial. Procure chegar sempre antes para você participar da missa completa. Se você chegou depois, você não participou da missa completamente. Bom, o ato penitencial, para o ato penitencial, o sacerdote, depois da acolhida, depois da antífona, depois do sinal da cruz, obviamente, ele vai fazer uma breve exortação para os fiéis se prepararem. Essa exortação que o sacerdote faz é um convite do presidente da celebração para a Assembleia se penitenciar. Por isso se chama ato penitencial. É uma motivação. Essa motivação ela pode ser extraída do missal romano, tem algumas sugestões de motivações para o ato penitencial no missal romano, são exatamente 7 motivações já preparadas. O sacerdote pode escolher uma daquelas que lhe convier, mas ele pode fazer também uma motivação espontânea. Então, além das 7 motivações para o ato penitencial, o sacerdote pode fazer também uma motivação espontânea, ou substituir aquela do missal por uma espontânea, desde que ela esteja dentro do contexto de convidar as pessoas para se penitenciarem. Qual que é o objetivo do ato penitencial? Eu selecionei aqui alguns objetivos do ato penitencial que estão dentro das fórmulas do próprio ato penitencial, para que a gente conheça melhor. Bom, dentre os objetivos do ato penitencial, tem reconhecer a culpa para celebrar dignamente. Tanto é que tem uma fórmula do ato penitencial que diz: por minha culpa, minha tão grande culpa. E a gente coloca a mão aqui no lado esquerdo do peito, sobre o coração, dá algumas batidinhas aqui, faz uma leve inclinação. Se for essa fórmula escolhida, você vai dizer isso. Então, um dos objetivos do ato penitencial na missa é que todos os participantes se reconheçam culpados, pecadores e peçam perdão para celebrar dignamente. O ato penitencial é, portanto, um chamado à conversão. E esse chamado à conversão é um gesto de reconhecimento,
de que nós somos pecadores. Ninguém que está na missa é digno de participar de tão sublime sacramento. No entanto, Deus nos dignifica através do ato penitencial. Esse momento é importante porque nesse momento nós somos dignificados na nossa indignidade ou nas nossas indignidades para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Então, um ato de reconhecimento de que nós somos pecadores. E também é um ato de reconhecer-se necessitado da misericórdia de Deus, da misericórdia do Pai. Nós necessitamos da misericórdia de Deus. Então nós nos colocamos humildemente, de coração contrito, diante de Deus, pedindo o perdão, pedindo a sua misericórdia, porque dela somos necessitados. Também pedir a conversão do coração. Nosso coração tem muita coisa ali que precisa ser limpa, que precisa ser extraída, que são coisas que não são boas, que nos distanciam de Deus. E ali naquele momento a gente pede que Deus purifique o nosso coração, converta nosso coração. E aí então é um ato de colocar-se humildemente diante de Deus, de coração contrito e humilde, como diz uma das fórmulas do ato penitencial. E é também momento de abrir nosso coração para o arrependimento. Muita gente nem percebe tudo isso no ato penitencial. Às vezes faz de forma tão mecânica, às vezes por ser cantado, não presta nem atenção na letra do ato que está sendo cantado ou rezado, não se faz aquele momento importante de silêncio durante o ato penitencial, o silêncio do coração, para perceber a grandeza desse momento, deste gesto, desta ação litúrgica. Então, o ato penitencial tem todas essas características. Mas aí vem uma pergunta: o ato penitencial é confissão? É confissão, não no sentido sacramental do termo. Vale lembrar isso, nós confessamos, confesso a Deus Pai Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, por atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Então, esse ato penitencial, ele é um gesto de confissão. Não só essa fórmula, mas todas as outras fórmulas do ato penitencial configuram confissão, mas não confissão sacramental. Ele é um gesto que Deus nos dignifica, como eu disse, para celebrarmos a Eucaristia dignamente. E aí muitas pessoas perguntam: o ato penitencial perdoa pecados? Ele perdoa pecados veniais, Deus perdoa pecados veniais naquele momento para nós celebrarmos a missa. Mas se você tem um pecado que não é pecado venial, você deve procurar depois a confissão sacramental, o sacramento da confissão com um sacerdote, para que você possa receber a absolvição dos seus pecados. Tanto é que durante o ato penitencial o padre não dá absolvição, porque a absolvição só é dada em sacramento, e como o ato penitencial não configura sacramento, não se dá absolvição no ato penitencial. Mas nós somos perdoados por Deus das nossas fraquezas para celebrarmos a Santa Eucaristia. Então, ele não é sacramento. Aí nós vamos participar de uma forma menos indigna da Eucaristia. Então é essa a finalidade do ato penitencial da missa e, portanto, não deve ser perdido, não deve ser feito de qualquer jeito, deve ser feito com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa contrição. O missal romano, ele traz diversas alternativas de ato penitencial.
E essas alternativas estão distribuídas ali na parte correspondente do missal ao ato penitencial, de acordo com os tempos litúrgicos. Nós temos, durante o tempo comum, 5 fórmulas de ato penitencial. Nós temos, durante o tempo do advento, 3 fórmulas de ato penitencial. Nós temos, durante o tempo do Natal, 2 fórmulas de ato penitencial. Nós temos, durante a quaresma, 3 fórmulas de ato penitencial e mais 4 fórmulas de ato penitencial que são gerais, genéricas para todos os tempos, que não se enquadra dentro de nenhum tempo litúrgico, portanto, ela pode ser feita nos 5 tempos litúrgicos. Essas 4 fórmulas, juntamente com as 16 fórmulas dos 5 tempos litúrgicos, configuram 20 alternativas de ato penitencial na missa. Viram quantas fórmulas? E você sabe que ainda tem gente que inventa a fórmula do ato penitencial? Basta você ouvir os cantos que são cantados nas nossas missas de ato penitencial. A maior parte deles é fórmula inventada. No entanto, essas fórmulas nem todas são antilitúrgicas. Algumas são compostas por liturgistas, são fórmulas litúrgicas de ato penitencial, cantos de ato penitencial litúrgico, mas que não são as mesmas que estão nestas 20 alternativas do missal. Aliás, as equipes de canto poderiam musicar uma dessas de acordo com o tempo litúrgico e cantá-la, não tem problema. Ficaria muito bem pegar aquela fórmula que existe lá já pronta no missal, colocar uma melodia nela e cantá-la. Não tem problema nenhum fazer isso, ficaria muito bem. Mas a gente sabe que boa parte dos cantos de ato penitencial não estão no missal e às vezes não são litúrgicos. Ele não é litúrgico quando não tem aquela fórmula básica que caracteriza um ato penitencial, que são aquelas 3 petições. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Se o ato penitencial não tiver essas 3 fórmulas, ele não é ato penitencial, é um canto penitencial. E aí, então, o sacerdote necessariamente precisa, no final, rezar essas 3 fórmulas. E vocês sabiam que existe uma fórmula no missal que ela também não contém essas 3 fórmulas? Que é aquela: confesso a Deus Todo-Poderoso. Depois que termina, o padre precisa dizer: Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós, para configurar, para caracterizar aquela forma, aquela ação litúrgica, um ato penitencial. Se ele não fizer isso, não é ato penitencial. E existe aquela fórmula em latim: Kyrie eleison, Christi eleison, Kyrie eleison, que é a mesma coisa: Senhor, tende piedade, Cristo, tende piedade, Senhor, tende piedade, só que é dita em latim. Então, se você ouvir um canto cujo refrão é Kyrie eleison, Christi eleison, então aquela fórmula é a fórmula do ato penitencial. A outra pergunta é: o ato penitencial pode ser cantado? Como eu disse, ele pode ser cantado, mas aí entra o bom senso das equipes de canto litúrgico. Não deveria todas as missas indistintamente ser cantado o ato penitencial. Até porque, se a equipe de canto da sua paróquia canta o ano inteiro o ato penitencial, ela não dá margem, não dá possibilidade para que seja feita essas belíssimas 20 alternativas que existem no missal romano. Eu já vi comunidades em que a equipe de canto canta o ano inteiro o mesmo ato penitencial.
E não dá possibilidade do padre fazer rezado, uma daquelas fórmulas tão bonitas que existe no missal romano. Então pense bem, você, se for membro de equipe de canto litúrgico, não precisa cantar em todas as missas o ato penitencial. Por exemplo, deixe para cantá-lo nos tempos mais festivos, quando é tempo da Páscoa, quando é tempo do Natal. Agora, no tempo da Quaresma, no tempo do Advento, possibilite que o ato penitencial seja rezado com aquelas fórmulas do missal romano. E também no tempo comum, que são 34 semanas, não precisa nas 34 semanas vocês, membros de equipe de canto litúrgico, cantarem as missas, todos os domingos, o ato penitencial. Deixe também que o sacerdote faça em algum domingo uma das 5 fórmulas correspondentes para o ato penitencial do tempo comum. Use o bom senso, fica bem, a liturgia fica bonita, a gente consegue celebrar bem. Então não se preocupe em cantar em todas as missas, porque parece que as equipes de canto, elas sentem na obrigação de cantar tudo na missa. Não tem necessidade. Então fica a dica. No ato penitencial, você pode variar. Só combine com o padre antes, olha, hoje vai ser rezado o ato penitencial. Aí o padre já se encarrega de escolher uma daquelas fórmulas do ato penitencial para ser rezado. Até também para que a Assembleia conheça essas fórmulas tão bonitas de ato penitencial. Só que tem uma coisa também que é importante para a equipe de canto, é que a fórmula do ato penitencial não pode ser mudada. Então, cuidado com os cantos que circulam por aí, são cantos penitenciais, mas que não configura atos penitenciais litúrgicos. Canto penitencial não necessariamente é um ato penitencial litúrgico, uma ação litúrgica correspondente ao ato penitencial. Tome muito cuidado, tem alguns cantos penitenciais que são muito bonitos, mas não são atos penitenciais para missa. Quando cantar o ato penitencial e quando rezar, aí então já fica essa dica. Escolha os tempos festivos para cantá-los. Quando é tempo comum, que tem muitas 34 domingos, intercale domingo que seja rezado, domingo que seja cantado. Então, terminando tudo isso, terminando o ato penitencial, o padre vai concluir essa ação litúrgica, mas que não é uma absolvição. Por isso, há essa conclusão do ato, mas que não corresponde à absolvição. Após o ato penitencial, o padre faz a conclusão. Então, essas são algumas dicas, sugestões, observações que eu faço referente ao ato penitencial. Você gostou de saber isso? Dê um joinha, compartilhe esse vídeo com as equipes de canto da sua comunidade, com os seus grupos de contato, equipes de liturgia. Não esqueça de deixar seu comentário aí embaixo também, o que você achou, se você sabia dessas coisas, algumas delas, enfim, diga também como que é aí na sua comunidade. Os atos penitenciais são litúrgicos, são todos cantados, são todos rezados, existe intercala-se atos rezados e cantados. Deixe essas observações aí embaixo também. E lembre-se, se você ainda não é inscrito, se inscreva, você vai ser muito bem-vindo. Por hoje é isso, que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até o nosso próximo vídeo.